Paz, Senhor, irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? Pela infinita misericórdia do Senhor, para mim está a aula bíblica da escola dominical. Hoje, esta feita também meu companheiro aqui, a Virgínia Simão Cícero, para nos ajudar. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, Deus, que receba mais a esse vida dia. pelo pastor Lielso, Deus, nos ajude que receba pelo Deus, Teu diante da tua Espírito Santo, presença, Senhor, abre nosso entendimento, para que nós ministra o nosso possamos, ó coração, Pai, abençoa os nossos ministrar a Tua irmãos que estarão palavra nos ouvindo. com muito, Senhor, Pai, em nome de responsabilidade, Jesus, abre o nosso tremor e entendimento, temor no Espírito Santo, coração, fique conosco, porque eu sei que a responsabilidade é muito fale grande. conosco. Que a Te Tua pedimos, palavra, ó Senhor, que Deus, chegar aos ouvintes, Senhor, que vão que estar o aqui Senhor fale visualizando através de nós. esse vídeo. Nos Fale ajude, com ó eles, Deus, a assim como o falar Senhor falou a conosco, tua palavra, fale com o eles teu também, amor. em nome Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, nós hoje é a lição de número 5, a lição de número 5, que traz o título Amor para com Todos. É um título bastante forte, né, Virgínia Simão Cícero? Exatamente. Amor para com todos. E o texto base, irmãos, em Romanos, se encontra em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14 ao 16, que tem o Virgínia Simão Cícero, leia, por favor, Virgínia Simão Cícero. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse é o texto base de hoje, irmãos, e é o que nós vamos estudar. E eu falo para os irmãos que hoje nós vamos ter uma aula onde nós vamos aprender o amor, irmãos, na prática. Na prática. A introdução aqui nos diz assim: o apóstolo Paulo vem descrevendo com muita coerência a ética do comportamento cristão. A lição anterior enfatiza o amor no seio da Igreja de Cristo. O amor é o grande princípio normativo dessa ação. Mas, Simão Cícero, o que é esse princípio normativo dessa ação? Ô, irmão, eu entendo que quando a palavra de Deus fala que o amor, ou seja, a lição aqui, né, melhor dizendo, fala que o amor é o grande princípio normativo dessa ação, é porque sem o amor nada faz sentido. Nada faz sentido. Ainda que eu desse todos os meus bens, como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, ainda que eu desse a minha própria vida, sem amor, de nada adiantaria. É verdade. O amor ele que realmente que norteia, né? É ele que dá a direção, é ele que faz a minha ação ter sentido. Sem ele, nada faz sentido. Isso mesmo, irmão. Aqui, ó, Deus chama cada crente para efetivar o amor ao próximo por meio de ações. E isso aqui, irmãos, é o que nós vamos ver hoje. A lição passada, que foi ministrada pelo nosso pastor, nós podemos observar que a lição ela tratou mais do amor, irmãos, dentro da igreja. Hoje, essa lição ela vai tratar do amor fora da igreja. Fora da igreja. Fora da igreja. É porque nós podemos perceber, pastor Lielso, pela palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso. Então, ou seja, o amor de Deus foi abrangente. Ele não foi simplesmente para um grupo, mas Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, o amor de Deus foi abrangente. Isso. E é esperado que o nosso amor também seja de igual modo. Corresponda da mesma maneira. Modo. Então, essa é a lição de hoje, porque se nós observarmos, irmãos, Deus nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Pecadores. Né? Deus nos amou quando éramos pecadores. Então agora, o que eu tenho que fazer? Da mesma forma, o meu amor tem a mesma ação, né? Tem que ser a mesma ação. Amar os pecadores, o mesmo sentimento. Certo? Então, o amor é um princípio fixo da natureza divina. Fixo. Isso, irmãos,
né? É o maior, irmãos, o maior princípio de Deus, irmãos, da natureza de Deus é o amor. É. Deus, se vocês observam tudo, irmãos, que se envolve Deus, se envolve o amor. Amor. O amor. Ou seja, então, Essa é uma das maiores lições, né, pastor? Que Isso. Jesus Cristo vem nos ensinar também, é essa, né? Por isso que ele resume os 10 mandamentos em 2, né? em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas o teu próximo, amai como a si mesmo, né? Então, irmãos, hoje, essa é a aula de hoje. Nós vamos aprender hoje, irmãos, a aprender. E nós temos que pôr na prática, irmão Cito, o que nós vamos aprender aqui hoje. Porque hoje, irmãos, vamos falar de um assunto que, tanto eu como o Evangelho Cito, quando nós estávamos estudando, nós, assim, teve pontos dessa aula, irmãos, que nós paramos e refletimos em nossas vidas, É. né? Porque, sabe por quê, irmão? Porque nós achamos em falha. Nós estamos em falha. Eu fico pensando, pastor Elias, porque a temática dessa lição, amor para com todos, ela me faz pensar o seguinte: uai, como assim? Será que eu não estou amando a todos de igual modo? Porque ficava me deixando uma pergunta no ar, tipo assim, Sim. será que eu amo todos de igual maneira, de igual modo? Será que eu realmente amo? Ou eu tenho alguns que eu amo e outros não? É o que nós vamos ver hoje. É. Agora. O primeiro tópico aqui, irmãos, da lição, ó, abençoai o que vos persegue. Meu, que negócio é esse? Abençoar os que nos perseguem. Mateus 5,44, pastor Lielso, Jesus Cristo, ao falar ali em Mateus 5,44, eu falei foi 24, né? Mas é 44. Isso. Mateus 5,44, Jesus Cristo nos dá uma grande lição a respeito dessa questão aí, porque ele vai definir essa questão, porque é o que a revista, é um versículo que a própria revista, ela nos fornece aqui. É interessante ler o versículo também 43, pastor. Isso. Versículo 43 do capítulo 5 diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Isso era o princípio que norteava a conduta daqueles que, né, seguiam a Deus ou a lei de Deus. Porém, Jesus Cristo entra na história e muda este conceito dizendo o seguinte, essa doutrina, não conceito, perdão, irmãos, essa doutrina dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí, pastor, essa questão da pergunta do pastor, o que é isso? Olha só, bendizei, né? Abençoai, melhor dizendo, abençoai o que vos persegue. Jesus Cristo, pela referência, está mostrando como inimigos. Esses que nos perseguem são os inimigos, né? E às vezes essa perseguição vem através de calúnia, às vezes essa perseguição vem através de defamação, às vezes essa perseguição vem através de inveja, às vezes essa perseguição, ela é manifesta de várias maneiras, de várias formas. Ela não fica só no âmbito talvez da ação que eu posso ver, mas também naquela que eu não consigo, né? Às vezes existe ressentimentos escondido dentro da pessoa que nós não conseguimos ver com os olhos naturais, né, pastor? Então, agora, uma pergunta, moço. Quem são os nossos inimigos? Porque nós aprendemos que cristão não tem inimigo. Mas aqui, ó, abençoai o que vos persegue. E quando nós lemos o Mateus 44, aqui fala de inimigos. Quem são nossos inimigos? Eu vou definir da seguinte maneira, pastor, baseado naquilo que eu estava dizendo a respeito de sentimento, irmãos. O inimigo, ele sente raiva do outro, da outra pessoa. O inimigo, às vezes, ele sente inveja da outra pessoa. Existem ressentimentos pelaquela outra pessoa. Então, eu vou classificar esse inimigo com essas ações e com esse sentimento. Porque, primeiro ele sente, depois ele faz. Se ele tiver chance, ele faz. Você entendeu? Às vezes, o que faltou para a pessoa realmente declarar, porque o ato às vezes declara, né? Às vezes a gente não declara com a boca, mas o ato declara. Às vezes o que faltou declarar ser inimigo foi só a oportunidade que não teve.
Porque se tivesse a oportunidade, talvez tinha declarado no ato assim, de agir, né? De agir na íntegra. Mas não, por dentro tá lá, sente inveja, às vezes sente raiva, mas não é aquela raiva que às vezes a gente sente normal, não. Estou falando de uma raiva contínua. Uma raiva contínua, porque às vezes crente não deve ficar irado, mas a gente também fica nervoso. Não, com certeza. Né, irmão? Então, tipo, você precisa destacar isso aqui, viu, irmão? Então, é o seguinte, mas é aquela coisa permanente, sem aquele ressentimento pela outra pessoa. Isso são sentimentos de um inimigo. Às vezes nós não declaramos ser, mas se sentimos isso por alguém, ô irmão, e estou sendo, então, acaba que eu estou me enquadrando como inimigo, não é isso? A pessoa fala mal de mim, eu falo mal dela. A pessoa inventa conversa sobre mim, eu invento também sobre ela. A pessoa faz uma coisa, eu também faço. Faz uma coisa ruim, né? Faz uma coisa ruim, eu também faço. Não é assim que o texto está dizendo. Não. Aí está falando que eu tenho que fazer o quê? Abençoar. Abençoar os que me perseguem. Os que me perseguem. Eu tenho que abençoar meus inimigos. Ô, irmão, é tenso. Desculpa, mas é tenso, pastor Leandro. É porque nós temos que observar que Jesus falou que nós vamos ter inimigos. Ou seja, nós podemos observar que quando você está na sua caminhada cristã, e você está sendo justo, é onde muitos, até mesmo, irmãos, no seio da igreja, onde você vive, certo? Um vai ter inveja do outro. Mesmo, pastor? Ué, que é isso? Porque talvez tenha um que canta melhor que o outro. Isso, irmãos, a tendência, né? A tendência, irmãos, é que sentir o sentimento de inveja, porque aquela pessoa canta melhor que o outro. Porque um prega melhor que o outro. Irmãos, sim, tem. Aí muitas vezes, sem querer, vai gerar um sentimento de inveja, aí onde pode suscitar inimigos. Inimigos. Só que nós não devemos ser assim. Se eu tenho um irmão que prega melhor que eu, ou que canta melhor, ou que faz qualquer atividade na igreja melhor um que o outro, eu tenho que eu fazer o quê? É abençoar ele, para que Deus conserve ele daquela forma. E eu, pela misericórdia, eu venho a melhorar. Porque é assim que tem que ser. Eu estou aprendendo aqui, pastor Lielson, o senhor aqui, ministrando, falando aí, eu estou entendendo o seguinte, que eu preciso, irmãos, abençoar a pessoa indiferentemente, se ela está me maldizendo ou não. A minha ação como cristã é abençoar, independentemente se a outra pessoa me abençoa ou não. Este é o meu comportamento. É este que é o sentimento que eu preciso ter. É isso que eu estou aprendendo nessa lição. Porque a lição é amor para com todos, não somente para alguns. Amar aquele que me ama é muito fácil. Bendizer somente aquele que me bendiz é muito fácil, que fala bem de mim. Moleza, irmão. É como comer mamão com açúcar. Tranquilo. Agora, irmão, bendizer aquele que está falando mal de nós. Aquele que está ali, ó, como uma pedra no sapato, falando o tempo todo. Você só fica, às vezes não fala diretamente para você, porque o inimigo ele age assim, né, irmão, nas trincheiras, né? Mas aí você tem conhecimento, ouve alguma coisinha, porque não sei, o infeliz aí fala lá longe, irmão, mas o diabo faz questão de soprar o vento daquilo que ele diz para chegar no nosso ouvido. E a intenção do diabo é fazer com que você que está nos ouvindo hoje também tenha a mesma atitude do inimigo. Ou seja, não podemos, né, irmãos? A nossa atitude é bem dizer. Isso, porque abençoar. Porque aqui, ó, ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características de homens não regenerados. Meu Deus. O que de forma alguma convém àquele que profere o nome de Cristo. Meu Deus. Então, isso nós temos que tomar cuidado, né? Se alguém for ter inveja do outro, é porque não é regenerado. Não é regenerado. Não. E olha aqui, ó. É bom que cada um reflita no que tem falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos e das pessoas ao redor. Que cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros. Em toda situação, irmãos, eu tenho que falar bem dizer. Da minha boca, tem que sair palavras que vão abençoar o meu próximo.
Porque isso aqui, irmãos, é o amor em ação. Esse aí é o amor para com todos, né, amor pastor? para com todos. Sem distinção certo? de raça, Isso. sem nada. Não. Independentemente se me faz bem ou mal. Ninguém deve ter inveja de ninguém. 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 Nós não podemos invejar, nós temos, pelo contrário, nós temos que amar e respeitar cada um. Indiferentemente. Pastor, Sim. eu sei que às vezes o tempo é curto. Permite só fazer uma leitura rapidinho? Pode sim. Me lembrei de um texto, irmãos. Ainda é a sequência do que líamos de Mateus 5,44. Observe uma coisa. Olha só, agora o versículo 45, Jesus Cristo dizendo, ele diz assim, ó, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Olha só, e vir chuva sobre justo e injusto. Ó, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Observe quando o Jesus Cristo apontou aqui os publicanos, é porque ele está falando aos seus discípulos, um povo judeu, que tinha um certo desafeto com os publicanos. Mas Jesus Cristo então pega aqueles que, segundo para os judeus, era algo que não valia nada, e Jesus Cristo pega e fala assim, ó, esses aí que vocês estão se considerando que não valem nada, esses publicanos aí, eles também fazem isso. Eles amam os que amam eles. Aí, qual é a diferença? Qual é a diferença? Se vocês amam só os que vos amam, qual é a diferença que você está tendo daqueles lá que vocês tanto rejeitam? Aí ele ainda continua dizendo ainda no versículo 47. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não faz os gentios. Olha, os gentios são as pessoas que não têm aliança com Deus, que não tá, sabe, que proferem a mesma fé. Olha só, ele está dizendo, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu Deus. Complicado. Então, irmãos, observamos como que tem que ser a minha ação? Abençoar. Nunca ter uma boca, irmãos, ou um coração com sentimento de amargura. Mas pelo contrário, sempre respeitar um ao outro e abençoar. Mediante qualquer situação, eu tenho que abençoar. Glória a Deus. Certo? Aqui, ó, nós temos que respeitar as autoridades políticas, não é verdade? Temos que respeitar os líderes religiosos e as pessoas que estão à nossa volta. E o respeito aqui, irmãos, o respeito aqui é de bênção. Nunca vamos dizer, mas abençoar. Porque, porventura, pode acontecer de ter uma atitude ruim, não é verdade? Mas, mesmo assim, eu tenho que abençoar. Entendendo que a base para um bom relacionamento é o amor, primeiramente, que nós estamos falando amor para com todos, e também o respeito. Isso, irmão, essa junção de amor e respeito faz com que nós vivemos de uma maneira bem sã, né, pastor? Isso. Vamos dizer, lembrar de Hebreus, acabei de lembrar aqui, Hebreus, né, um texto bem conhecido, Hebreus 12, 14. Seguir A paz com todos. e a santificação, Sem a qual? ninguém verá a Deus. Então, irmãos, esse foi o primeiro tópico. Abençoai os que vos perseguem. Aleluia. Certo? Então, nós vamos passar para o tópico 2, né? Tópico 2, que vai falar assim, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Meu irmão. Irmão Cílio, Meu Deus como é que é isso? Os irmãos, eu passo a rir aqui, o pastor Lielson. O pastor Lielson, o cristão, ele não é solitário, Não. ele é solidário, Isso. né? Ele é solidário. Olha só, chorar com os que choram é uma coisa, e se alegrar com os que se alegram é outra coisa. E eu vejo, no meu ponto de vista, irmãos, que chorar com os que choram é bem mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Minha posição, é só meu modo de ver, viu, irmãos? Os irmãos também podem ter as suas opiniões diferentes da minha, não tem problema. É só a forma que eu estou vendo agora para responder essa questão. Pastor Lielcio, porque chorar com os que choram, ou seja, me compadecer daquela pessoa que está vivenciando um momento difícil na vida, é muito fácil. Eu estava lendo aqui um pouco abaixo, a respeito do comentarista, ele também chega a dizer o seguinte, que Crisóstomo nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque é comum à natureza humana chorar pelos que sofrem,
Contudo, podemos cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa obtendo sucesso. Eu fiquei assim, mas é uma realidade, irmão. Porque quando a pessoa está passando por uma certa dificuldade na vida, de uma certa forma, nós nos compadecemos com ela. Lógico, para aquele que tem Cristo na vida, né, irmão? Ele se achega, ele procura fazer de alguma maneira, tentar de alguma maneira ajudar aquela pessoa. Então, é fácil você chorar com os que choram, sabe? Mas eu, pastor, agora entrando no segundo. Se alegrar com os que se alegram. Ô, irmão, às vezes tem pessoa que do nosso lado que está sendo promovida e você parece que não consegue ir ali se alegrar com ele, festejar com ele, sabe? Isso acontece muito. Você acha também? É. Eu vou falar que eu não me recordo eu nunca ter comprado uma carne lá na casa do irmão, que foi, sabe? Ô, irmão, vem cá fazer um churrasco com você. Eu, tô falando eu, irmão. Fazer um churrasco com você, pastor Léo. Rapaz, você... não lembro, não. Você vê, irmão. Desculpa aí, eu preciso ser sincero. Às vezes nós temos essa dificuldade. Se o irmão tá passando por alguma dificuldade, às vezes acontece da gente, né? Acontece. Mas às vezes também falta nesse outro lado. E eu não tô indo nem pelo... Vou deixar pro senhor para entrar pro lado mais extremo aí. Só porque ela bate Não, mas é o que o irmão Cid está dizendo, é bem verdade, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em se alegrar com o crescimento do outro, não é verdade? Com o crescimento, né? Muitas vezes, talvez a gente tenha dificuldade de alegrar com o irmão que está crescendo ministerialmente. Tem isso mesmo? Tem, meu irmão, tem. Meu Deus. Tem verdade. E aqui, ó, é bem claro, alegrai com os que se alegram. Com os que se alegram. Eu tenho que ficar feliz, irmão, com o crescimento, com o crescimento do meu irmão. Eu tenho que ficar feliz. Isso, irmãos, tem que ser algo realmente que sai de dentro do nosso coração, é verdade? E se alegrar mesmo, se alegrar. Ou seja, às vezes isso a gente não consegue perceber de uma maneira mais nítida, né, pastor? Às vezes, e o outro lado a gente percebe com mais facilidade, né? Isso. Mas não deveria ser a alegria. Lógico que não é isso, né? O que está em pauta aqui é chorar com os que choram. Não é negligenciar um nem outro, é chorar com os que choram. Mas também é alegrar com os que se alegram. É estar presente no momento ruim, mas também estar presente no momento bom. Ou vice-versa, estar presente nos momentos bons, mas também estar presente nos momentos ruins da vida do companheiro ou da companheira. Isso. Né? Nós temos que entender, irmão, que todo evangelho é uma convocação à partilha, à comunhão e à atitude solidária. Isso é uma convocação. Porque eu tenho que entender que em toda a minha caminhada cristã vai ter momentos, né, que eu vou estar com meu irmão, com ele, eu vou estar com ele. Porque aqui, irmão, aqui tá falando de amor. Então, se eu amar, tem que ter alguém para me amar. Não tem que ter alguém? Meu próximo. Então, vai ter muitas situações que chegou a situação de eu chorar, eu tenho que estar lá presente. Tem que estar presente. Chegou a situação de eu me alegrar, eu tenho que estar lá presente. Com muita sinceridade. Mas é sinceridade. É verdade. Sinceridade. Porque se nós observarmos, Cristo não foi assim. Ele não se alegrava com os que se alegravam e também chorava com os que choravam. Cristo era assim. Exatamente. Cristo se compadecia, irmãos, com os que estavam doentes. Por que ele curava muitos? Isso é compadecer? Jesus Cristo estava na festa das bodas. Isso. Mas também ele estava lá no cortejo da viúva de Naim. Isso. Sabe? Então ele estava nos momentos alegres, mas também estava nos momentos também de choro. Então ele estava sempre presente. Cristo é o Deus presente, né? Emmanuel, que é Deus conosco. É um Deus presente. E hoje nós estamos aqui, hoje somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes. Então, quando eu sou representante, vai ser nesses dois momentos. Eu vou estar lá representando Cristo. Não é assim? Exatamente. Alegrai, chorai com os que choram. E se alegrai com os que se alegram. Então, esse é
é o tópico 2, né? Eu disse para os irmãos que, irmãos, tudo que nós vamos falar aqui hoje é a ação do amor. Exatamente. E nós temos, irmãos, pela misericórdia, nós temos, irmãos, que parar de ser só ouvinte, né? Ouvinte. Tiago vai dizer que somos ouvintes esquecidos, né? Esquecidos. Mas nós temos que praticar. Praticar. O ponto número 3, o tópico número 3, diz assim, ó. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tende o mesmo sentimento. Agora, irmãos, aqui nós vamos falar, irmãos, de bênçãos que nós recebemos, tanto materiais como espirituais. Né? Ó, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Se eu tenho recebido de Deus, o mesmo sentimento que eu tenho que repartir para com o meu irmão, meu próximo. Exatamente. Meu próximo. E aqui, irmãos, ó, é interessante, olha aqui, ó. A harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo, a qual produz todo o seu fruto em nós. E agora, mocinho? Quando o pastor leu aí, nós podemos recordar de Atos, né, pastor? Isso, Atos 2. Quando fala de tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, e não fica somente ali, mas o decorrer dos anos também mostra isso, mas focando agora aqui na igreja de Atos 2, vai mostrar que aqueles irmãos tinham tudo em comum. É interessante nós grifar aqui a palavra tudo em comum. Irmãos, aqueles irmãos se compadeciam um dos outros. O sentimento que tinha para com um, tinha para com todos. Eles não faziam ali distinção, não. Eles compartilhavam aquilo que tinha. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor para com todos. Para com todos. Eles amavam, mas com amor sincero, verdadeiro. Ao ponto daqueles que tinham suas fazendas, propriedades, vendiam e depositavam ao pé dos apóstolos, para que assim os apóstolos repartissem segundo a necessidade de cada um. Então, o sentimento que eles tinham ali era um sentimento verdadeiro e puro. Eles tinham o mesmo sentimento. Da mesma forma que eu amava o pastor Lielso, o pastor Lielso também me amava. O sentimento era uno. Era uno. É interessante que aqui na revista ele fala sobre a tradução da Bíblia Revista e Corrigida, que ela faz o uso da palavra sede unânimes entre vós. Ou seja, entre vós. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ter essa unidade, sermos ligados. E o que nos liga? E o que faz essa ligação desse sentimento entre eu para com o pastor Lielso, entre você para comigo e entre nós para com cada um? É isso que o pastor Lielso citou aqui, quando ele citou a parte que fala que a harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo. Ou seja, o que faz essa ligação deste amor, esse sentimento único, unânime, é o Espírito Santo, que habita em nós. Então, esse sentimento que existe em mim, que existe no pastor, que existe em você, esse mesmo sentimento, ele precisa transcender esse meio nosso e alcançar também os que estão lá fora. Isso. Porque é o amor para com todos. Não é mesmo? Não é só para um ou para outro. É interessante, foi justamente essa ação da igreja primitiva que Deus, cada dia, ia acrescentando. Os que iam ser salvos. Porque as pessoas de fora viam essa atitude, essa ação amorosa de uns para com os outros, na verdade. Ou seja, eles não tinham tudo era em comum. Mas eles viam isso, mas isso aqui muda a vida. Eu também quero fazer parte disso. Aí a Bíblia fala que Deus ia acrescentando. Não existia sentimento de inferioridade, né, pastor? Não. Ah, não, aquele não. O sentimento era o mesmo. Porque as pessoas de fora viam assim, rapaz, mas aquele fulano, que eu conheci aquele fulano, ele vendeu sua propriedade para repartir com os irmãos que estão necessitados.
Uma ação dessa, irmãos, não tem como quebra o coração do ímpio. A pessoa realmente vê que ele precisa mudar, que a situação dele também está ruim. Ele precisa vir para o evangelho, porque aí ele vai ver que verdadeiramente aquelas pessoas praticam o amor. Né? Esse é o que Jesus quer de nós. O que eu recebi, o que eu tenho recebido, nós temos que repartir com o nosso próximo. Pastor, nós temos que repartir. Eu fico observando isso aí, olhando aqui, meus irmãos. Meu Deus, eu preciso mudar muita coisa aí, meu irmão. Viu, irmão, pastor Léo? Ô, meu irmão. Porque a gente observando isso aqui, uai. Às vezes a gente... Por que eu tô falando isso aqui, irmãos? Porque a gente precisamos chamar essa responsabilidade para cima de nós. Agora, quando eu falo de nós, eu não tô falando nós, os ensinadores em si, não. Nós, cristãos. Sabe? Nós precisamos olhar isso, mas na nossa vida. Sabe? Corrigir nós mesmos. Nós temos que nos corrigir. Será que estamos amando? Porque está aqui, ó. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Os outros aqui, ele não define uma pessoa especificamente. Ele é abrangente, uns aos outros. Então, eu preciso amar, eu tenho o mesmo sentimento um para com todos. Quem é esse todo? É igual aquela pergunta, quem é meu próximo, Senhor? Você entendeu? Meu irmão, então, tipo assim, será que estou realmente tendo esse mesmo sentimento, da mesma forma que eu amo o pastor Lielso? Será que eu amo a todos? Da mesma forma que você ama, sabe aquele crente de gente boa que nós gostamos, sabe? Aquela benção, aquele varão abençoado, aquela varoa. Ô, irmão, será que nós temos o mesmo sentimento que nós temos por eles, por aqueles outros, que às vezes parece que nós não tem tanto... Olha aí, ó. Porque, exatamente. Ou seja, quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo do 1 ao 5, o que diz lá? Ei, pastor, essa leitura, ela é um espetáculo. Vale, nós vamos ler ela, irmãos, para nós encerrarmos esse tópico 3. Vamos ler ela porque aqui também é uma grande definição do que é um sentimento um para com os outros. Preste bem atenção na leitura. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha a profundidade disso, irmão Cid. A pessoa aqui, eles não se contentaram simplesmente em um exemplo. Toma o pastor Lielso, o celular aqui, eu tomo essa quantia de dinheiro, né? Representada pelo celular. Isso. Tamo aqui e ajuda lá, porque às vezes eu dou 50 euros aqui, eu dou 10 euros, eu dou 5, eu dou o que eu posso. Mas parece que eu não... É para não ficar livre de não fazer, não. Eu dou o dinheiro, você já faz lá, já estou ajudando. Não, eles não contentou somente em ajudar, contribuir ali com aquilo que eles podiam, não, em termos financeiramente dizendo. Mas eles também, vai dizer o versículo 5, que eles também se doaram a si mesmo. Não, eu dou o dinheiro aqui, mas também estou aqui para fazer. Eu dou e cozinho, eu dou arroz e cozinho, dou óleo também, vou fazer tudo, deixa comigo. Então era uma disposição. Essa aqui tem que ser a disposição nossa, né? Esse é o sentimento que temos que ter com os outros. Então, meus irmãos, resumindo, os irmãos entenderam que vamos refletir, né, irmãos? Exatamente. Se realmente, irmãos, eu tô tendo o mesmo sentimento. Vamos refletir e pensar um pouco se realmente o meu amor, né, tá chegando ao ponto de eu ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Certo? Agora, o tópico 4,
condescendei com o que é humilde. Bom, mas aí eu pesquisando em versões bíblicas, porque eu achei assim, essa palavra condescendei, eu achei assim um pouco difícil da gente falar ela. Aí quando a gente olha, mas o mesmo versículo, né, na revista, na Bíblia, tradução King James, diz assim, ó: um comportamento humilde para com os outros. Ficou melhor a definição dela, né? A definição dela, ó. Mas adotai um comportamento humilde para com todos. Que comportamento é esse, meu irmão? Que comportamento humilde é esse? Qual o sentido aqui? Eu me recordo, pastor, quando o senhor fala disso aí, eu me recordo de Mateus 11, 29. O grande mestre Jesus. É mesmo, irmão. Ele fala assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Aí vai dizer o seguinte: e encontrarei descanso para as vossas almas, né? Um negocinho. Escute aqui. Estou falando aí, fazendo a leitura, pastor, eu me lembrando de um ditado que alguns anos eu ouvi quando eu estava lendo um livro. Eu achei interessante. Aquele escritor ele escrevia dizendo o seguinte, que os lugares mais baixos são mais abençoados, recebem mais bênção da chuva quando ela cai. Por quê? Porque quando a chuva cai sobre as colinas, a água, né, ela não fica lá no topo, ela desce e ela se amontoa nos lugares mais baixos. Ou seja, ele estava querendo, refletindo isso, simbolizando isso com a humildade. Quando nós somos humildes, as bênçãos, elas se apossam de nós. Ela toma conta de todo o nosso ser, porque a água toma conta de todo o vale, né? Então, ou seja, os que são mais humildes são mais abençoados por Deus, sabe? Eles são mais ricos. Você pode observar que as terras melhores estão nos lugares mais baixos. Estão nos lugares mais produtivos, estão no lugar mais baixo. Isso é verdade. Eu me recordo do meu pai, quando ele ia plantar o arroz, o feijão, ele ia plantar algumas coisas, principalmente na beira de brejo. Isso. Lugar baixo. Lugar baixo, sabe? Lugares que as pessoas às vezes não dá nada por eles. Meu pai ia lá, eu esqueci como que ele usava o nome, ele fazia um rego lá para drenar a água do brejo ali e plantava arroz. Ô, pastor Leão, e que escacho mais bonito que dava aqueles arroz. E era um lugar que era desprezado pelo todo, o povo dava valor naquelas outras terras lá, mas meu pai, o brejo. Dali que meu pai tirava o alimento nosso, fazia as coisas. Ou seja, os lugares humildes, a humildade, irmão. Ou seja, nós precisamos ter isso. Né? Isso. Precisamos ter isso. Porque esse texto que nós vemos aqui, irmãos, ele vai referir a questão do meu tratamento com as pessoas. Exatamente. Porque eu tenho que ter na mente que dentro Cristo vai chamar pessoas de todas as classes. Exatamente. Não é verdade? Quando nós olhamos, irmãos, os 12 apóstolos. Nós podemos observar, Evangelista Moncida, chamou 4 pescadores, não é verdade? Uhum. Chamou um que era cobrador de impostos, chamou outro que era Simão Zelote, né? E também chamou Judas Iscariote. Judas Iscariote, dentre os 12, ele era o mais intelectual. O texto fala que ele era o mais intelectual. O próprio texto fala. Quando a gente lê João 12, do versículo 4 a 16, ele era intelectual, assim, mais inteligente. Foi por isso que deram a tesouraria para ele. Uhum. Então, ou seja, o que acontece, irmãos? Dentro da igreja, irmãos, vai estar rico. Pessoas que teve a oportunidade, né, estudou muito, tem pessoas lá. Pessoas com um intelecto muito avançado, mas também tem aquelas pessoas, irmãos, que não teve a oportunidade, talvez, de ter um estudo, na verdade. Até hoje, irmãos, ainda tem pessoas que não sabem nem ler e escrever. Mas e às vezes essas não são notadas, né, Bastante? Deus chamou essas pessoas. E aqui, ou seja, adotar um comportamento humilde para com todos. Ou seja, eu, irmãos, tenho que respeitar, independente qual classe social que a pessoa, ou nível intelectual dela, eu tenho que respeitar. Ou seja, eu preciso amar o indiferente, né, pastor? Indiferente, isso. Preciso amar o indiferente. Porque é muito fácil amar aqueles que
parece que se enquadra dentro da minha, sabe, da minha perspectiva, dentro da minha intelectualidade. Mas amar aquele que é diferente de mim, meu irmão, difícil. Então eu preciso ser humilde, né? É porque há uma tendência, infelizmente, de se privilegiar as pessoas que têm um intelecto maior, na verdade, que tem aquela dinâmica, e muitas vezes desprezar essas pessoas mais humildes. Exatamente. Há uma tendência, irmãos, infelizmente é uma tendência. Só que o texto está falando que não, o texto está falando que eu tenho que adotar um comportamento humilde. Eu tenho que comportar. Porque essa carta, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, irmão Cid, lá eu tenho que ter em mente, preste atenção, eu tenho que ter em mente que a igreja de Roma, irmãos, tinha gente ricas mas também tinha os pobres, né? E os pobres, e algo mais ainda. Essas pessoas que se converteram, os escravos também que serviam, eles se converteram. E agora? E agora? Como é que eu vou tratar os escravos? Então, eu devo se me comportar então por isso que o apóstolo Paulo escreve, aconselhando que, independente que fosse a classe ou o nível intelectual, um tinha que respeitar o outro. Respeitar o outro. Porque isso é o que Jesus quer. E o exemplo que eu dei para vocês dos apóstolos, olha os exemplos dos apóstolos, cada um com um nível diferente de classe social e intelectual. Mas o que, irmãos? Deus queria que eles entendessem que para Deus não tem distinção, né, de nível social ou intelectual. O que Deus quer é que todos vivam em harmonia. É tanto que o senhor está falando que Jesus Cristo mesmo, ele sabia conviver com as pessoas letradas, Isso. mas também sabia conviver também com os iletrados, né, irmão? Com Quando certeza. ele estava no meio dos doutores, ele falava como um doutor. Quando ele estava no meio daqueles que não tinha tanta letra assim, ele usava a linguagem do campo. Parábolas. Né? As parábolas, né? As parábolas é para quê? É para essas pessoas realmente. Exatamente. Né, que não tinham. E saiu o semeador a semear. Falando de semente, porque todo mundo conhecia a questão da semeadura. Né? Eu sou a videira verdadeira. Israel é rico em videiras, irmãos. Né? O povo sabia o que era uma videira. E meu pai é o viticultor. Ele sabia o que era um viticultor. Então, eles conheciam da poda. Jesus Cristo falou assim, né? Então, ele sabia do que Jesus Cristo estava falando. Então, quando é igual, exatamente como o pastor falou. Então, quando ele está usando essa linguagem de parábolas, ele está usando uma linguagem simples, uma linguagem do campo, né? De um povo humilde. Então, ele sabia, ele tinha essa humildade de se comportar diante das pessoas que estavam diante dele. Assim, nós também precisamos ter. Né, nós temos também que ter esse mesmo comportamento, né? Saber quando nós estamos aqui todo mundo junto, né? Respeitar um e o outro. E amá-lo sem diferença. E amá-lo da mesma forma, sem tanto diferença. Um quanto o outro. Exatamente. Certo? Esse aqui, irmãos, foi o tópico 4. Mas antes do passo, deixa eu fazer só uma perguntinha. Você acha que existe pessoas no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, não precisa ser especificamente aqui na igreja Roscom, nosso meio cristão. Você acha que existe pessoas em nosso meio que de alguma forma ou de outra ela é abandonada por falta dela não ter um intelecto assim um pouco avançado, ou por ela não demonstrar talvez como eu posso dizer, além do intelecto, uma dinâmica maior? Irmãos, infelizmente tem. Por isso nós estamos também aqui. Vejo assim, por isso que nós estamos aqui hoje, na verdade. Né? Vejo assim. Um assunto muito oportuno, na verdade, muito oportuno ser abordado e falado, porque nós estamos aqui, porque esse aqui, irmãos, é um assunto que já é falado e todo mundo sabe esse assunto, mas o problema, né, é que na prática não é assim. O problema, irmãos, tudo é a prática, porque saber fazer eu sei. Aí só que tem um problema muito grande. A Bíblia fala que o apóstolo Tiago diz? Se eu sei fazer o bem e não faço, cometo pecado. Cometo o pecado. E muitas vezes, irmãos, tem muitos de nós cometendo pecado. O pecado da omissão, da negligência, no caso, né? Isso. Jesus Cristo vai dizer em Mateus 25, se não me engano, quando deixasse de fazer a um destes pequeninos, irmãos, já lembram do texto? Ou seja, o erro ali era de não fazer. Ali estava o problema. É de não fazer. Ou seja, as pessoas sabiam fazer. Tem uns que erram fazendo. E tem outros que erram por não fazer.
Então, aí, ou seja, então nós precisamos entender, nós precisamos fazer, mas fazer direito, né? Tem que fazer direito. Então, esse aqui, irmãos, é o tópico 4, né? Ou seja, mas adotar um comportamento humilde para com todos. Agora, o tópico 5, ó. Não sejais sábios em vós mesmo. Monsini, agora, Monsini. Pastor Liel, tem pessoas que gostam demais de holofotes. Posso falar aqui um pouquinho, pastor Liel? Pode. É o seguinte, tem pessoas que acham que o púlpito é um palanque para fazer graça, para com isso ganhar do auditório alguma retribuição no sentido de fama, sabe? No sentido de aplausos, eu me esqueci da palavra correta a dizer, sabe? Um reconhecimento, essa era a palavra. Procurando reconhecimento. Irmãos, e com isso as pessoas se vangloriam ao ponto, às vezes, ela talvez ministrar bem, louvar bem, saber receber uma pessoa bem, lidar com um instrumento. Irmão, eu estou falando aqui do que está vindo na minha cabeça, não quer dizer que está acontecendo, estou falando assim, certo? Olha só, e aí a pessoa realmente ela desenvolve um bom trabalho, pastor, e aí ao ponto que ela mesmo terminou, dá uma olhada assim e respira fundo. Nossa, como eu sou bom no que eu faço. Parece que se aplaude a si mesmo, né? Se não tem ninguém para aplaudir ele... Tem gente que gosta demais disso. Chega ao ponto de se aplaudir mesmo. Meu Deus do céu, isso aí isso é o cúmulo do absurdo, né? Isso aí não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tem pessoas que, como se diz, não tem ninguém mais que sabe mais que ele, não. Não, tipo assim, eu não preciso ir para a escola bíblica dominical, não, porque não tem ninguém lá capaz de me ensinar coisa nova. Eu não preciso ir no culto de ensino, porque o pastor também não consegue me ensinar mais coisa nova. Isso aí, do que eu estou falando aqui, aí vai, área de louvor. Não, eles ali não conhecem de voz como eu conheço. Não canta igual eu canto. Não canta como eu canto. Não prega como... Não sabe. Irmão, olha lá. O camarada não usa uma homilética, não sabe uma hermenêutica. Passa a criticar. E... É os críticos, né? Observando o evangelista Moacir falando nisso, nós temos um exemplo muito grande, né, irmão, na Bíblia, de uma pessoa altamente intelectual, capacitada em todas as áreas, mas ele mudou. Não é verdade? Quando a gente lê quando a gente vê o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando a gente lê em Filipenses, capítulo 3, versículo de 4 a 8, preste bem atenção na leitura, irmãos, que vai ser feito aqui rapidinho. Nós já estamos indo para o encerramento. Filipenses capítulo 4, do versículo... Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8, diz assim, ó. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ó. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Essas coisas as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, se nós fizermos o estudo da vida de Paulo, irmãos, ele mesmo fala que na época dele, o conhecimento dele excedia muito, certo? Da sua idade. Isso. E o que acontece? Nós sabemos que quando ele se converteu a Cristo, irmãos, olha o tanto como foi humilde. Ele se converteu a Cristo e... acho que entre o versículo 12 e o 13, né, de Atos dos Apóstolos, se não estou bem enganado, entre o capítulo 12 e 13 de Atos dos Apóstolos, tem um espaço muito grande ali, de mais ou menos 13 anos. O apóstolo Paulo, se vê que ele some. Ele some, mas por que ele sumiu? Irmãos, ele foi aprender.
aprender de Cristo. E quando ele volta, irmãos, você vai ver toda a vida dele. Irmãos, o homem ele é muito humilde. Exatamente. Se você lê todas as cartas dele, e tanto os versículos onde fala sobre ele em Atos dos Apóstolos, você nunca vai ver um homem soberbo, pelo seu conhecimento. Pelo contrário, o que ele diz? Eu me fiz sábio para ganhar os sábios, de tolo para ganhar os tolos. Exatamente. E isso, irmãos, é humildade. Exatamente. Ou seja, ele sabia se comportar diante de um rei, ou diante de um sábio, e também sabia se comportar diante de uma pessoa que tinha menos conhecimento. Então, isso, irmãos, é o quê? A pessoa não ser sábia em seus próprios olhos. Exatamente. Ele saber respeitar, certo? O ambiente diante da pessoa que ele está. Então, isso, irmãos, é algo que nós temos que nos policiar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente pode cair nesse laço. Isso é um laço, irmãos, é um laço. É um laço, né? É um laço que é provocado pela soberba. Muitas vezes a pessoa acha que é muito capaz, se soberbece e despreza as outras pessoas. Eu não me recordo, pastor Ielso, agora, irmãos, do versículo lá no livro de Provérbios, que fala que, Provérbios lá diz, que antes da honra vem a humildade. Ou seja, o que precede a queda é a soberba. O final do versículo diz. Ou seja, antes que a queda vem, a soberba já estava presente. Ou seja, todo soberbo, o que está esperando ele é a queda, é o buraco. Mas o que está esperando o humilde é um trono. Ou seja, antes da honra, antes de ser honrado, a pessoa é humilde. O que precede a honra é a humildade. E o que precede a queda é a soberba. Então, irmão, nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar muito atentos concernente a essa questão de não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Porque às vezes a gente acaba se... Né, isso é qualquer um. Na carne, se não vigiar, é tendência, moço. Deixa eu só falar um negocinho, pastor. Já vou encerrar aqui minha participação. Quando o senhor falava agora lá atrás, no começo, a respeito de liderança, de pregadores, de cantores, que às vezes um fica assim com o outro, e às vezes chega pessoas realmente no nosso meio de jeito, né, que canta bem, que pregam bem. Aí, às vezes, outra pessoa, talvez que também já tinha talvez, ou tem ainda, lógico, não é que tinha, até tem, esse destaque, e ver outras pessoas se destacando assim, parece que pega a outra pessoa como se fosse um inimigo, você entendeu? E não é assim, gente. A pessoa que veio, que tem um talento, que Deus está usando ela, e está usando mesmo para louvar, está usando ele mesmo, ela mesma para pregar, e está uma maravilha. Escute, isso aí são pessoas que Deus pôs no nosso meio para contribuir para a edificação da igreja. E o que podemos fazer é agarrar junto, né, irmãos? Meu irmão... E fazer o que tem que ser feito. Com certeza. E às vezes, se é o irmão que tem esse talento, precisamos tomar cuidado para não deixar também se soberbecer, né? Para não cair nesse perigo de não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Então, irmão, essa foi, né, os 5 tópicos que nós tratamos aqui hoje, né? Os 5 tópicos que nós tratamos aqui hoje. E eu quero só repassar aqui, irmãos, ó, o primeiro tópico, abençoar o que vos perseguem, primeiro tópico. O segundo tópico, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, certo? O terceiro tópico, tende o mesmo sentimento um para com os outros. O quarto, mas adotai um comportamento humilde para com todos. E o quinto, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui hoje foi o amor em ação. Pela misericórdia de Deus, irmãos, misericórdia de Deus, com muito temor no coração, eu e o Evangelista Mancini, nós ministramos essa aula aqui para os irmãos. Irmãos, tanto ele, quando nós estávamos aqui preparando essa aula, tanto eu quanto ele, mas chegou um momento que nós paramos, né, e refletimos nos nossos erros. Porque, irmãos, eu e ele, nós observamos que nós estamos em falta. É verdade. E também, o mesmo sentimento que ele sentiu, eu quero que os irmãos sintam também, pela misericórdia de Jesus, sinta. E vamos, irmãos, realmente, irmãos, ter essa atitude de nós, irmãos, pôr o que nós temos aprendido em ação. Porque tudo que foi dito aqui, nós sabemos. Mas agora, irmão, nós temos que praticar, para ter o efeito necessário na minha vida, na vida do meu próximo. Porque isso é o desejo de Deus, é o desejo de Jesus Cristo para nossas vidas.
certo? Porque Jesus Cristo, irmãos, ele foi o próprio amor em ação e nos ensinou. Agora, se eu sei, então vamos fazer em nome de Jesus. Partindo aqui para a conclusão, a conclusão. Admoestações à unidade, humildade, compreensão compassiva e a advertência contra o orgulho, que é o que nós aprendemos aqui hoje. Exatamente. Bom, admoestações que a unidade, certo? A humildade e compreensão compassiva e a advertência contra o orgulho, porque hoje eu vou falar muito sobre orgulho. Exatamente. Hoje nós falamos muito sobre orgulho aqui hoje, falamos muito mesmo. Vamos dizer, um sentimento muito ruim que afasta a pessoa de Deus e do seu próximo. Exatamente. O orgulho afasta. Paulo roga aos cristãos de Filipos que deixem tudo ver neles, tanto amigos como inimigos. A igreja perseguida, o comportamento digno de reis, que advenha da consciência de que se tem da própria força. A força da igreja reside em sua esperança. Paulo apresenta o motivo e a dinâmica para essa serena, moderada nas palavras, perto está o Senhor. Ou seja, se perto está o Senhor, perto do que está o Senhor? O retorno, Do né? retorno dele. Retorno. Mas para eu alcançar isso, eu tenho que praticar o amor. Exatamente. Porque foi bem dito no comecinho da aula, moço, certo? Tudo se fundamenta no amor. Os 2 primeiros mandamentos é esse, né? Exatamente. E a Bíblia fala que Jesus diz, se eu praticar esses 2 primeiros mandamentos, eu pratiquei toda a lei. Toda a lei. Toda a lei. Então, se perto está o Senhor, irmãos, se eu não estivesse praticando o amor, Jesus não vai estar perto de nós, não. Exatamente. Né? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que em Cristo Jesus, né? Eu sei que os irmãos vão ser abençoados. E eu quero agradecer Amém. a Deus, meu companheiro, Simão Sidney, né? Pela ajuda aqui na dinâmica da aula de hoje. Posso recomeçar, meu irmão, grandiosamente. Amém. E conto com o irmão. Glória a Deus. Tamo junto. Né? Tamo junto, irmãos. E Deus abençoe todos que vão estar nos ouvindo, né? E nós vamos fazer uma oração para encerrar essa aula de hoje. Muito obrigado, meu Pai. Deus, obrigado Eu te peço pelo teu por mais uma Espírito aula Santo, bíblica Senhor. dominical. Oh, Em glória. nome de Jesus. Ao que graças nossos te damos. irmãos estiver ali Louvamos a Deus, ouvindo-se te amanhã agradecemos. essa aula de hoje. Que o Senhor, ó Deus, possa falar. Fale com através eles dessa palavra, ao poderosamente, coração ó de todos Senhor. aqueles que estarão ouvindo. E eu creio, Em nome de eu Jesus. creio Por fé eu te creio, pedimos e te Senhor. agradecemos. que o Senhor vai falar. Amém, Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém.